Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa fé. Vamos ouvir a palavra de Deus? Liturgia de 20 de abril de 2021. É terça-feira, terceira semana da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração, temos o ofício do dia. Vamos à antífona da entrada de 20 de abril, terça-feira. Louvai o nosso Deus, todos vós, o temeis, pequenos e grandes, pois manifestou-se a salvação, a vitória e o poder do Cristo. Aleluia! Apocalipse 19, versículo 5º, capítulo 12, versículo 10º. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que abris as portas do reino dos céus aos que renasceram pela água e pelo Espírito Santo, aumentai em vossos filhos e filhas a graça que lhes destes, para que, purificados de todo pecado, obtenham os bens que prometestes por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 51 ao versículo 1 do capítulo 8. Naqueles dias Estevão disse ao povo, aos anciãos, aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram assim, fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio dos anjos e não a observastes ao ouvir essas palavras. Eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, o Salmo 31, versículos 3º CD ao 4º, 6º a D, 7º B, 8º A, 21 a B, refrão 6º A. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Estamos em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim, é ao Senhor que me confio, vosso amor me faz saltar de alegria. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face os defendeis bem longe das intrigas dos mortais. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Repitamos: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Aleluia, 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 aleluia. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia.
Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, assim nos fala o Senhor. João capítulo 6, versículo 35. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 6, versículos do 30 ao 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão. É uma liturgia comentada, escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. É um líder leigo que faz muito bem a igreja nesse trabalho de evangelização para salvar almas. Temos que evangelizar para salvar o maior número de almas possível, porque, pelo que a gente vê nas Escrituras, muitas almas irão se perder se não houver conversão. Quem crê em mim jamais terá sede. João, capítulo 6, versículos de 30 a 35. Jesus está diante de um grupo de ouvintes incrédulos. Na verdade, judeus muito mal acostumados por uma longa história de intervenções divinas em favor do povo escolhido, como a travessia do Mar Vermelho, 40 anos de maná caindo do céu, muralhas de Jericó derrubadas a golpe de trombetas. Este povo mimado pede sinais, exige milagres. Milagres, então, fazes tu, para nós vermos e acreditarmos em ti. E chegam ao extremo de dar um exemplo a título de comparação. Nossos pais comeram maná, conforme está escrito, deu-lhes a comer um pão que veio do céu. Jesus se recusa a fazer o jogo deles e se apresenta como o verdadeiro pão, o alimento substancial. Este sim, enviado pelo Pai. E fecha o seu discurso com uma promessa que deveria fazer nosso coração pulsar mais forte. Quem vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. João capítulo 6, versículo 35. Em nossos dias, o rádio e a televisão anunciam milagres todos os dias, curas físicas, expulsão de demônios. A maior ou menor cota de milagres é anunciada como critério de valorização das seitas e igrejas. Muitos fiéis fazem de sua relação com Deus uma permanente peregrinação em busca de milagres e de sinais. Mas Jesus Cristo sempre se negou a negociar de um modo tão grosseiro. Diz que só daria um sinal àquela geração, o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficará 3 dias no ventre do peixe e voltará à vida, assim Jesus anuncia que após 3 dias no ventre da terra, o sepulcro, voltaria à luz do sol. A ressurreição de Cristo é o verdadeiro sinal de sua divindade. Na Itália, há poucos anos, uma jovem chamada Chiara Lucci, ligada ao movimento dos focolares,
Foi tomada por um câncer incurável. Antes de morrer aos 18 anos, sofrendo com os efeitos de uma terapia agressiva, ela foi sempre alegre, feliz e bondosa, e declarou que não pretendia usar Deus em seu proveito próprio. Rezava pelos outros, oferecia-se pelos sofrimentos do mundo, e Jesus saciava sua sede de amor. Ela não pedia sinais. Chiara preferiu ser um sinal. Minha religião manifesta minha sede de Deus, acima de interesses pragmáticos e materiais? É uma pergunta que se faz aqui, que o Antônio Carlos Santini faz. Minha religião manifesta minha sede de Deus acima de interesses pragmáticos e materiais? Minha vida é dedicada ao projeto de salvação que Jesus nos oferece? Ou tento usar Deus para quebrar meus galhos? É bom refletir, irmãos e irmãs. Orai sem cessar. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. Agora vamos ao santo do dia. Eu quero dizer que é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Olha, mas da minha parte vocês podem entrar nos meus endereços eletrônicos e usar tudo livremente. Aqui essas imagens, usem livremente. Os textos que estão nos meus endereços eletrônicos podem usar para a evangelização. Nossa meta é salvar nossos irmãos perdidos, aqueles que estão em uma situação mais difícil, analisando de acordo com as Escrituras a vida de cada um. A gente percebe quem pode estar um pouco mais afastado da vida eterna, da salvação. Então vamos evangelizar, vamos fazer o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebeste, tem também de graça. Então acessem meus endereços eletrônicos e utilizem livremente. Tem o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Santo do dia, Santo Antonino, 20 de abril, dia de Santo Antonino. Santo Antonino, rogai por nós. Antonino nasceu em Florença, na Itália. O diminutivo de seu nome surgiu por causa de sua estrutura física frágil e pequena. Ainda jovem, com 16 anos, resolveu tornar-se dominicano. Fez seus estudos com zelo e cultivou uma espiritualidade profunda. Santo Antonino foi homem de grande cultura e de virtude. Ele fez-se padre na Ordem dos Pregadores e tornou-se arcebispo da cidade italiana de Florença. Antes de sua posse, Antonino fugiu para não ter que assumir o cargo, mas foi encontrado e teve que aceitá-lo. Revelou-se um grande arcebispo, cheio de zelo e de espírito apostólico. Mesmo como bispo, Antonino mantém sua vida de oração e austeridade. Apesar da seriedade com que vivia sua consagração, Antonino era doce e bondoso com todos que o procuravam. Foi ele o fundador do convento de São Marcos, em Florença, e incentivou a execução dos afrescos de Fra Angelico, marcados por raro valor artístico. O povo costumava chamá-lo de Antonino dos Bons Conselhos. O convento de São Marcos abriu a primeira biblioteca pública da história. Combateu o paganismo renascentista e defendeu o papado no Concílio de Basileia. Sua formação em direito canônico o fez conhecido em Roma como consultor dos bispos. Deixou escritos teológicos de valor. Tal era sua fama de santidade no tempo em que vivia, que, certa vez, o Papa Nicolau V declarou que o julgava digno de ser canonizado ainda vivo. Olha o que o Papa Nicolau V falou. Faleceu Antonino em 1459, sendo imediatamente venerado pelo povo. Reflexão. Deus sempre foi o centro de vida de Antonino.
viveu o seguimento de Cristo com absoluta fidelidade, destacando-se como um homem de oração intensa, amigo da Eucaristia e da Virgem Maria. Foi agraciado com o dom do conselho e soube usá-lo para o crescimento pessoal do seu rebanho. Peçamos a Deus que nos conceda também o dom de ouvir e aconselhar as pessoas que porventura nos procurarem para abrir o seu coração em busca de paz e tranquilidade. Oração, rezemos. Santo Antonino de Florença, que soubestes escolher finalmente a missão que Deus vos designara, que fostes um santo em vida e jamais recusastes os sábios conselhos como a maior prova de amor para com vossos semelhantes, intercedei junto a Deus por nós, Santo Antonino, para que o Espírito Santo de Deus assopre sábios conselhos a todos aqueles que se dispõem a aconselhar. Que digamos sim aos chamados de Deus com docilidade e amor e sempre constantes na fé, pela misericórdia de Deus abraçamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo, que é o nosso Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Creia, ele proverá, é o Deus do impossível. Se você pedir, ele vai fazer, se for para o seu bem. Ele não fará, se não for para o seu bem. Ou então você vai ter que esperar. Agora eu clamo, do dialeto de Jesus, o aramaico, Maranata, como dizem os protestantes ou evangélicos, ou Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos. Não importa, somos todos irmãos, somos todos cristãos, e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia, Jesus vai voltar e vai nos julgar. Sejamos reconciliados com Deus para que possamos entrar na vida eterna, onde viveremos como anjos, elevados. Veremos com a felicidade em plenitude. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Seremos glorificados. Teremos corpos glorificados. Não dá para falar em palavras humanas como será a vida eterna. É inefável, como diz o apóstolo São Paulo, inefável não há para designar numa palavra humana como será. Será wonderful, wonderful. Então vamos nos arrepender de nossos pecados, pedir perdão a Deus para o dia que nós formos sair desse mundo, nós estejamos em reconciliação com Deus, reconciliados com o Senhor. Então peçamos o perdão diariamente de nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Shalom, a paz.